Continuando aí, galera, a segunda parte do videozinho foi para ser dos vídeos pequenos, um falando de movimento uniforme, são movimentos variados, para ficar separado para vocês aí, para ter uma melhor identificação, tudo bem? Tá? Então, vamos trabalhar hoje então uma ideia de movimento variado. O que seria um movimento variado? O uniforme nós falamos que a velocidade não muda com o passar do tempo, correto? O movimento variado é completamente o contrário. A velocidade sofre alterações com o passar do tempo, tá bom? Então, há uma variação de velocidade com o passar do tempo. Então, por exemplo, falando do carro na rodovia novamente, que é um exemplo bem simples, que a gente faz esse caminho, faz esse trajeto quase todo dia, tá? Ou então, mais simples ainda, da porta da casa de vocês até a escola. Seja você a pé, de bicicleta, de carro, de moto, a ideia é a mesma. Você saiu de casa, dificilmente você vai manter uma velocidade constante, um movimento uniforme, da porta da sua casa até a porta da escola. É um movimento variado. Por quê? Pensa num carro. Hora ele vai parar no semáforo, vai parar ou diminuir a velocidade para alguém atravessar. Hora vai dar uma aumentada nessa velocidade porque o fluxo de carro está menor na frente, ou o farol está piscando ali, está quase virando vermelho, então vai dar uma acelerada para poder ficar parado no semáforo, tá? Então o que acontece? Esse tipo de movimento é classificado como movimento, né? Um movimento variado. Esse movimento variado ele pode ser classificado em dois tipos ainda. Ele pode ser acelerado, que eu ia falando, cortando já o assunto, acelerado e retardado. Acelerado vai ser quando? Quando esse carro ele aumenta, esse corpo em geral, ele aumenta a sua velocidade com o passar do tempo. Então, se ele aumentou essa velocidade, o movimento é acelerado, tá bom? E se ele diminuir essa velocidade, o movimento é retardado. Sempre nessa aula o aluno fala, pô, retardado, professor, sai aquela risadinha toda, que o movimento é esse. Em física, para a gente, retardado quer dizer apenas lento. É um movimento lento, é um movimento devagar. É só isso, tá? Então, o movimento para a gente retardado é um movimento que ele está reduzindo essa velocidade, tá bom? Aí, com relação a sinal, que nós vimos lá no outro videozinho aí, com relação a sinal. Sinal, ele pode também ser positivo ou negativo, igual tinha do espaço, lembra? O espaço pode ser positivo ou negativo de acordo com a orientação da trajetória. Para a velocidade, aqui para um movimento variado, velocidade e aceleração vai ser o mesmo conceito. Eu entendo o seguinte, se eu aumentei a velocidade com o passar do tempo, automaticamente a minha variação de velocidade vai ser o quê? Positiva, certo? E a minha aceleração vai ser também o quê? Positiva. Se eu diminuir a minha velocidade com o passar do tempo, a minha aceleração vai ser negativa, eu estou desacelerando. Então, alguns livros, alguns autores vão ver que eu falo assim, um carro, um corpo está desacelerando. Ele já está informando para você naquela palavra desacelerar, que aquela aceleração ela tem que ser o que? Negativa, tá bom? Então, esse valor pode assumir um valor positivo ou um valor negativo. E esse valor vai depender desse movimento, se ele aumentar essa velocidade ou diminuir essa velocidade, correto? No movimento variado, a gente costuma dizer que também tem os dois sistemas. Ele pode ser retilíneo ou pode ser curvilíneo ou circular. O movimento retilíneo a gente vai abreviar em MRU. Movimento retilíneo uniforme variado. Ele vai acrescentar a letra V no finalzinho só, diferencial do outro. E por que essa letra V no finalzinho? A outra é o movimento uniforme, esse é MRU, aí tem esse V no finalzinho, por quê? Porque nesse caso, gente, o que me mantém é a aceleração, mas o movimento ele é variado, tá? Por isso que ele é retilíneo uniformemente variado. A aceleração é uniforme, porém a velocidade sofre variações, certo? Seria como se tivesse um motor aí que girasse infinitamente, o motor de um carro. Você pisou no acelerador, mesmo você mantendo aquela pisada no acelerador, essa velocidade ela ia aumentando. Não é isso que acontece, que o motor chega no limite, ele chega no limite de giro e não consegue fazer mais. Mas se desse para fazer isso, aumentar a velocidade infinitamente, tá bom? Então nós temos o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Esse movimento pode ser acelerado, aí nós colocamos MRA apenas, tá? Tiramos esse U para não atrapalhar muito, fica movimento retilíneo acelerado, ou MRR, movimento retilíneo retardado. Então, classificar um movimento é isso,
é dizer se ele é acelerado, se ele é retardado, ou se for para dizer só ele é uniforme ou variado, aí você vai analisar só o tipo de exercício, vai falar, esse é uniforme, aí esse aqui é variado, de acordo com a situação aí, com essa variação ou não da velocidade com o passar do tempo. Não esqueçam, a velocidade tem que mudar com o passar do tempo, por um ponto referencial, tá bom? Então essa é a classificação, tá? Então esse movimento também pode ser retilíneo e pode ser também curvilíneo. Aí fica MC, tá, movimento curvilíneo, tá bom? Aí pode ser acelerado, MCA, ou pode ser MCR, um movimento circular, um movimento curvilíneo retardado, tá bom? Então a mesma ideia, tudo bem? Com relação à unidade de medida, tá? No outro videozinho eu falei para vocês da relação da velocidade, espaço e tempo. É muito importante para agora também. Por quê? Do mesmo jeito que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo, a aceleração nada mais é que a velocidade dividido pelo tempo. Por quê? Quanto maior for a alteração sua de velocidade, automaticamente maior é a sua aceleração. Então a aceleração é só isso, gente, não é uma fórmula mirabulosa, é só a velocidade dividido pelo tempo, é só isso. Aí com relação à sua unidade de medida, né? A unidade de medida, a velocidade é dada em metros por segundo no Sistema Internacional de Medidas. Nós já vimos que a velocidade é metros por segundo. E o tempo é dado em segundos. Aí você vai ter que dividir metro por segundo por segundo. Na hora de você fazer essa divisão, a gente vai dar o que? Metro por segundo ao quadrado. Então essa é a unidade de medida para aceleração. Metro por segundo ao quadrado, tá? Tomem cuidado, eu vi muita prova de aluno assim, o cara acha bonitinho o exercício, o A deu 5, aí ele coloca do lado igual a 25, ele eleva ao quadrado. Gente, a unidade de medida, tá? Não agrega aquele valor numérico, não é que é para levar aquele valor numérico ao quadrado, tudo bem? É uma coisa de fosse 20 quilos, 30 graus Celsius, a unidade de medida para aceleração é metro por segundo ao quadrado, devido à velocidade 100 metros por segundo e o tempo 100 segundos, é só isso. Então tomem cuidado que é bem tranquilo o assunto. Por que eu falei para vocês de velocidade de novo, de espaço, disso tudo, tá? Que eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão pegar o materialzinho de vocês desde a aula 1 até a aula 9 e vocês vão refazer todo o exercício teórico da parte física A. Refaz o exercício, refaz para você ter ideia, para você relembrar. Por quê? Nós vamos usar isso muito aqui para frente. Se você não lembrar dessa parte teórica lá atrás, que aprendemos lá em fevereiro, janeiro, finalzinho de janeiro, quando começou as aulas, fevereiro, comecinho de março, já estão chegando em maio, acabou de estar em junho, quer dizer, o tempo passa tão rápido e acaba esquecendo o que a gente viu lá atrás. Então dá uma retomada no assunto, vê direitinho, tá, esse assunto, tá? Refaça o exercício com calma, monta direitinho, que essas primeiras aulas eu vou pegar para vocês para a gente ter esse enganche, para a gente pegar esse enganche para depois ir adiante, tá bom? Tá? Então refaz os exercícios, tá? Copia numa folha ou estampa o exercício e faz, tá? E sempre ali, ó, lendo devagar, quiser auxílio do livro texto é bom também. Você fala, mas às vezes atrapalha, não. Pega os tópicos, os temas principais, o que é movimento, o que é movimento uniforme, o que é variado, o que é acelerado, retardado, isso faz você compreender muito o contexto, tá bom? Por que eu falo para vocês da unidade de medida, da importância? Que todo aluno pergunta, posso não colocar? Não colocar? Tem que colocar. É importante por quê? Vamos ver agora um exemplo bem simples, ó. Nós trabalhamos com movimento uniforme e movimento variado, os dois tipos de movimento, certo? Aí eu canso de pegar a prova de aluno, a prova lá tá cheia de forma, bonitinha lá atrás, ó. A prova do cara é 10 atrás, quando vira a frente tem nada, 0, porque ele não sabe colocar as fórmulas. Às vezes deixa em branco, às vezes a fórmula do exercício 4 está no 10, do 2 está no 8, quer dizer, está tudo ao contrário, tá? Então como é que ele vai ajeitar isso? É tudo ao contrário, né? Por que ele acaba errando? Primeiro passo, porque eu falo para vocês lerem com atenção se é variado, se é uniforme. Porque o primeiro passo na hora de você fazer a leitura do exercício, esse aqui é um movimento uniforme, então eu vou usar as equações do movimento uniforme. Esse aqui é variado, então eu vou usar as equações, as fórmulas do movimento variado. Não adianta você querer misturar que vai acabar errando todo o exercício, certo?
Outra coisa importante que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: leu esses com calma, identificou, é uniforme, eu vou usar essa, variado, eu vou usar essa, beleza, mas qual dessas que eu vou usar? De onde eu tiro essa ideia? Lê com calma o exercício. Por que com calma o exercício? Na hora que você lê, você vai buscar nesse exercício duas coisas importantes: o que ele me fornece e o que eu quero achar, tá? É o que eu tenho e o que eu quero. Ter e querer, duas palavrinhas bem simples. O que eu tenho? Para onde se grifa? Pô, eu tenho isso, tenho espaço, tenho tempo. Eu quero achar aceleração. Eu quero achar velocidade. Aí, dentre as relações que nós vamos trabalhar depois, dentre as formas, você vai poder encaixar. Pô, que bacana, eu tenho esses três, falta isso, então vou usar a Fórmula 1, ou a Fórmula 2, ou a 3, assim sucessivamente. Mas vocês têm que ter em mente isso aí. Aí, voltando à unidade de medida, que eu pego no pé. Porque se você olha a unidade de medida, Paulinho, o exercício está lá. Joãozinho caminhou 4.000 metros. Pô, então 4.000 metros é o quê? É o espaço, porque eu sei que o espaço está dado em metros. Ele fez isso aí num tempo de 10 minutos. Pô, então quer dizer que ele percorreu, né, esses 4.000 metros num tempo de 10 minutos. Então tem um tempo que é 10 minutos. A velocidade que ele estava é 5 km por hora. Então beleza, tem ali também. Então, gente, são exemplos simples que você vai, com a unidade de medida, você vai identificando o que você tem. Se você sabe a unidade de medida, você consegue identificar exatamente o que você tem. Identificando o que você tem, fica simples depois para saber o que você quer. Tudo bem? Então, primeiro vamos identificar o que eu tenho. Aí depois eu quero identificar o que eu quero. Aí pelo que eu quero, você consegue chegar nessa resposta aí, tranquilo, aplicando essas relações matemáticas. Tudo bem? Outra coisa importante: não adianta você decorou a fórmula, passo 1. Passo 2, identificou qual é o exercício, beleza. Passo 3, viu o que você tem, viu o que você quer, ótimo. Item 4, escolheu a fórmula certa, maravilha. Aí chegar no final, tá lá assim: 5t é igual a 2, você passar a divisão ao contrário. Desde você passar quem está multiplicando, dividindo, você faz o contrário. Ou então é t quadrado, você esquece que passa na raiz. Então às vezes vocês não erram, vocês erram às vezes. Muito cuidado nessa parte também depois, na hora de montar o exercício, tá? Vendo a parte de cálculo, é a parte matemática, é a parte ali montar a equação, tá? A parte ali aritmética, ali de fazer o cálculo mesmo ali. Então tomem cuidado, pratiquem bastante, como eu já falei para vocês, é importante, tá bom? Se vocês entenderem esse conceito, gente, o que eu tenho, o que eu quero, e saber qual equação usar no exercício, dificilmente vão errar um exercício de matemática, de química ou de física. Isso aí fica para a vida todos, vão ver que é bem tranquilo. Teve isso em mente, vai resolvendo exercício bem simples, tudo bem? Então, para fechar a aula de hoje, a ideia era falar de movimento uniforme, movimento variado, classificar esses movimentos com relação a acelerado, retardado, constante, né? Entender a ideia de sentido, ideia de sentido, seu oposto, não, marco quilométrico, o ponto zero, tá bom? E uma luz para vocês aqui fazendo o quê? Refazer esse exercício com calma, tá? Muita gente ficou com dúvida na época, melhorou agora. Então dá uma sanada, então vê o vídeo de novo, vai no livro texto, dá uma olhadinha, dá uma lida de novo, grifa as coisas importantes e refaz, gente. Vamos fazendo que junto a gente vai melhorar esse processo de ensino-aprendizagem, tudo bem? Então gravei 2 pequenos vídeos, tem bastante coisa para vocês fazerem agora, tá? Espero que vocês façam e até a próxima, se Deus quiser aí, tá bom? Espero que seja melhor ainda cada vez, cada vídeo aí, a interação fique melhor cada vez mais, tudo bem? Valeu, gente. Uma boa tarde aí.